Moçada, quem aqui já ouviu falar em HPV? Muito bem. HPV também é vírus, não é isso? Deixa eu fazer aqui umas perguntas. O HPV, ele causa o que na nossa pele? Vexame ou verrugas? Verrugas, né? Você pode ter várias verruguinhas na sua pele, às vezes nos pés, às vezes nas mãos. São os locais mais contaminados do nosso corpo, são os pés e as mãos, tá certo? Mas ele também pode acontecer nos órgãos genitais. Então você pode adquirir o HPV pelo toque, pelo contato com pessoas contaminadas, não pode? E com relação à parte sexual, às verrugas sexuais, fazendo o quê? Adivinha? Exatamente, essas coisas aí, ó, né? Fazendo sexo. A mulher é quem deve se prevenir bastante, até mais do que o homem. Eu vou dizer por quê. Porque o homem, ele tendo verrugas no seu pênis, ele vai ver, olha, está aqui a verruga no pênis, ó, um bocado. Então ele vê logo, vai logo procurar o tratamento. A mulher vê, se tiver com verruga na vagina, como é que ela vai olhar para dentro? Não dá. Então, tem que fazer os seus exames. E o teste que a mulher faz é o quê? É o Papa Francisco ou é o Papa Nicolau? Papa Nicolau, tá certo? Não tem nada a ver com o Papa não, porque o nome mesmo realmente foi em homenagem a um médico chamado Nicolau. E esse exame, a mulher coleta secreções, manda para o laboratório e identifica se está com HPV. Ei, não é só para o Enem não, viu? É importantíssimo vocês aqui fazerem esses exames preventivos, porque o danado do HPV, ele pode chegar ao colo do útero, certo? E causar o câncer de colo de útero, que é uma das principais causas de morte no nosso Brasil. Aliás, no mundo inteiro. Mas, minha gente, uma pergunta que todo mundo vai saber a resposta. Doenças infecto-contagiosas são mais comuns em países ricos ou pobres? Já vi questão no Enem perguntando isso. Ninguém pode errar, não. Países ricos, o pessoal morre de quê? Diabetes. Porque come muito. Pobre do Maguinho vai ter diabetes lá no sertão do Cariri, morrendo de fome. Né? Nunca vi um chocolate? O pessoal na Europa, lá, Estados Unidos, morre de ataque cardíaco pela obesidade, muitas vezes, sofre de obesidade, sofre de pressão alta, entenderam? Câncer também, muito tipo de câncer. Infecções é mais comum aqui, ok? Muito bem, a pessoa pode tratar as suas verrugas, professor? Pode. Algumas pessoas, né, que têm esse processo de verruga, olha para cá para essa figura rapidinho, né? Essas verrugas vão se formando, quando é na pele qualquer, é fácil de você tratar, você vai eliminar a verruga, às vezes com medicamentos e às vezes até com laser, para quem tem mais condição. Você vai queimar a verruga lá com laser, tá certo? E ela vai penetrando no seu epitélio e formando umas cristas. Ei, já ouviram falar em crista de galo? É a mesma coisa, né? Crista de galo, também chamado de condiloma acuminado. Xiii, professor, que palavra linda. Está na apostila de vocês. Ei, quem está com a apostila aí? Aí, que maravilha, está tudo escrito aí, pessoal. Olha aí. Para que se preocupar? Vale, professor, coisa feia, eu não vou olhar não, olha. O que é isso aí? Eu vou apresentar a vocês. É o piu-piu, bem aqui. E aqui é o frajola, ó. A vida do frajola é querer pegar o piu-piu, ó. Está aqui, ó, cheio de verrugas, e no homem é mais fácil de você identificar. Na verdade, é só você olhar. Ah, não quero olhar não. Mas você vai sentir quando for tomar banho, que for lavar. Ah, não vou lavar não, então você é um animal, né? E aqui as cristas na vagina. Essa mulher ainda consegue perceber que na entrada da vagina, ou seja, na vulva, ela tem as cristazinhas, mas ela pode ter bastante também no canal vaginal. Moçada, esse mosquito aí é um conhecido nosso, toda vida que chove, né? Que doença é essa? Quem aqui já teve? Ô, negócio horrível. Nos Estados Unidos, a dengue é conhecida como febre quebra-ossos, que a pessoa fica toda doída, toda quebrada, né? Os ossos tudo dolorido. Nós temos quantos tipos de vírus da dengue? 4. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Me diga uma coisa, como é que é a transmissão? Através da picada do mosquito Aedes aegypti. Vamos fazer um acordo.
O mosquito não causa a doença, viu, pessoal? Pelo amor de Deus, quem causa a doença é um vírus. É o vírus, né, da doença que é o dengue. Tudo bem? Então, existe o mosquito Aedes aegypti e também, na sua forma silvestre, o Aedes albopictus. Mas na cidade, quem é que manda? Aedes aegypti. Onde é que ele se reproduz? Todo mundo sabe. Locais que tenham água limpa e parada, caixa d'água, pneu, garrafa d'água, não é assim? Muito bem. O que a pessoa sente? Quem é que já teve aqui, vamos lembrar? Dor de cabeça, vontade de vomitar, como é que eu chamo isso? Náusea. Às vezes, vômito. Me diga uma coisa, a pele fica como? Toda manchada. São as chamadas petequias, né? Quem já foi para o hospital aqui e fez o chamado teste do laço? Só não sei o que é isso não. O médico amarra em você lá uma borracha, ou simplesmente põe lá a abraçadeira de tirar a pressão, né? E deixa ela inflada lá por 5 minutos. Quando ele retira, está lá um bocado de manchazinha no seu corpo que se formou. As plaquetas aumentam ou diminuem? Diminuem, as plaquetas diminuem. É perigoso a pessoa ter o quê? Quando as plaquetas diminuem. Vou ficar aqui mais perto de vocês, pode ser? Hemorragia. Porque as plaquetas são responsáveis pelo quê? Pela coagulação sanguínea. Então, toda propagandazinha que tem lá, falando isso aqui, no final diz assim, ó, toda propaganda de medicamento, diz assim, esse medicamento é contraindicado, muito bem, em caso de suspeita de dengue, certo? São medicamentos que contêm uma substância chamada de quê? Ácido acetil salicílico, o famoso AAS. Sabe por quê? Porque o AS, ele é inclusive utilizado pelos médicos para dissolver coágulo. E o coágulo é aquilo que se forma quando o meu sangue precisa coagular. Pessoal, é importante o sangue coagular? Lógico que é importante. Se eu me cortar, tem que coagular. Só que no dengue, na doença dengue, o nosso sangue deixando de coagular, eu posso ter hemorragia. Então, qual é a pior forma de dengue? Muito bem, vocês estão sabendo de tudo, dengue hemorrágico, né? Aonde a pessoa, os sintomas que eu falei naquela hora estão todos aqui, ó. A pessoa vai ter, ó, dor de cabeça, manchas na pele, falta de apetite, perde a vontade de comer. Quem é que tinha vontade de comer aqui? Né? Eu vou comer uma panelada com dengue, é? Você não quer comer nem alface, vou comer uma panelada, né? Todo doído, os olhos ficam doídos, né? Ficam com aquele, parece que as bolas vão cair da caixa. Horrível. Qual é a medicação que você tem que fazer? Infelizmente, o que você deve fazer é tomar o quê? Remédio para baixar a febre, antitérmico, né? Normalmente os médicos usam ou paracetamol ou adipirona, não pode tomar AS. Muito líquido para a sua pressão não baixar. E cama, repouso, 1 a 2 semanas, a maioria 2 semanas. Tá bom? Não pode tomar AS. Tá bom? Tá aqui, ó. Botei aqui bem grande para vocês, ó. Tá aqui uma aspirina. Ah, professor, mas minha mãe disse que a aspirina é bom. Não pode, porque ela tem o quê? Ácido acetil salicílico. Professor, tem cura? Não tem cura. Existem medidas o quê? Profiláticas. Evitar qualquer tipo de água parada. Para que esse negócio de ficar com, né, um monte de água parada lá onde você mora? Logo o pneu vira de cabeça para baixo lá as garrafas, bota o pneu de um jeito que a água não chegue lá, esvazia, né? Às vezes é o vizinho, o que é que você faz? Pede a ele, ô Manel, a caixa d'água aí, meu filho, né? E às vezes não dá para você tirar, porque o vizinho está viajando, tá certo? Infelizmente é por isso que é a nossa dengue. Deixa eu perguntar uma coisa, a dengue é uma epidemia? Às vezes. Quando é dentro de uma cidade, se expande para outra, isso vira uma epidemia, tá certo? Mas quando ela se concentra em apenas uma região, eu chamo isso de endemia, tá bom? E o que é pandemia, tu sabe? É uma doença que existe no mundo todo. A dengue tem no mundo todo? Não. Então a dengue é uma pandemia? Não. Tem uma questão aí que a resposta é isso. Vamos já chegar lá. Ei, moçada, pessoal daqui, ó. AIDS
é uma pandemia? Tem AIDS no mundo todo? Não, aqui eu vou para a Argentina, lá não vou usar camisinha não. Vai para tu ver, vai. Vai, abestado, vai para tu ver como tu pega. Tá bom? Tá aí a AIDS, ó. A AIDS é uma doença que veio, sabe de quem? Da borboleta, da raposa, do macaco? Do macaco. Professor, e como é que aconteceu isso? Pessoal, é melhor pular essa parte. Mas alguém um dia teve relação sexual com o macaco. Isso é muito comum na África. A África é o berço de toda a mazela mundial. Quem é que causa AIDS? É o chamado HIV. Tradução: vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ele é ruim por quê? Ele não mata a gente. Agora, me diga uma coisa, se a partir de hoje for decretado greve da polícia, todos os grupamentos de polícia estão de greve. O RAI, o COTAN, o GAT, o Ronda. Alguém aqui é policial? Depois eu quero o telefone, porque eu estou sendo tão assaltado ultimamente. Fazer amizade com um policial. Certo? E o exército, está todo mundo fora. O que é que vai acontecer? Rouba, arrastão, né? Um bocado de marmota vai acontecer com as pessoas. E aí? É isso que ele faz. O HIV, ele destrói as nossas células de defesa, que são chamados linfócitos TCD4. E esse cara aqui é justamente o centro da resposta imunológica. Tudo agora vai lhe causar doença. Sabia? Uma simples gripe, que para você é uma besteira, o cara que tem AIDS, Ave Maria, o cara só falta não mandar mais depois. Essas doenças que surgem porque você está fraco, a gente chama de doença oportunista. As principais são quais, meus amigos? Vamos repetir comigo? Vamos participar da aula. Estão enxergando aí os telões? Tuberculose, depois a candidíase, depois o câncer e a pneumonia. Tá certo? São as principais. Tem 3 tipos de pessoas com AIDS. E para AIDS, essa figura aqui eu gosto muito dela. Não existe super-homem. A tradução do que está aqui escrito em inglês é assim, ó. A AIDS faz de nós iguais. Ou seja, não tem super-homem. Não tem aquele que resiste mais ou menos. Tá bom? Então na categoria A, a pessoa não sente nada. Só algum inchaço aqui assim na garganta. Os linfonodos aumentados, né? Na categoria B, começam a aparecer algumas infecções na boca, na vagina, que é a candidíase. A candidíase é muito comum nas mulheres, né? Até porque ela é muito comum na vagina e os homens não têm vagina. Algum homem aqui tem vagina? Só aqui? Não. Então pronto, né? Ai, professor, eu tenho. Tem não, menino. Você pode até querer ter, mas não tem não. Herpes zoster. É muito comum a diarreia. Febre, pessoal, uma dica. Tudo no mundo da febre. Qualquer doença da febre. A febre é uma reação imunológica, tá bom? Até a liseira da febre. Tá bom? E a categoria C, que é o AIDS clínico, que a pessoa está realmente ferrada da vida, tá? Essa pessoa tem a candidíase descendo da boca para o esôfago até a boca do estômago. Essa pessoa tem a infecção nos pulmões, né? Essa pessoa tem pneumonia gravíssima, toxoplasmose cerebral, certo? E manchas de câncer na pele, que é o chamado sarcoma de Kaposi. Diga. Pergunte aqui. Entendi. A pergunta dela é se a pessoa que, vamos supor, estou trabalhando aqui no laboratório, eu me cortei com um material infectado pelo sangue de uma pessoa com AIDS. Eu posso ter AIDS? Pode. Poder pode. Mas em até 48 horas, se você tomar o coquetel anti-HIV, é quase certeza que você não venha desenvolver a doença e não venha a ter. Tá bom? É o que acontece nos hospitais. Existe um coquetel. Se for mordido por quem? Um vampiro com AIDS? Rapaz, essa pergunta ninguém nunca tinha me feito na vida, mas veja bem. Se existir o HIV na saliva da pessoa, ou essa pessoa tiver um sangramento bucal, lhe morder, é uma situação muito difícil de acontecer. Pode acontecer, mas é muito difícil. Beijo na boca, só se os dois tiverem feridinhas na boca.
Aí me dá um beijo, toda rasgada. Aí eu te dou, aí toda rasgada. Aí pegou. Pessoal, qual é o tipo de sexo que pega? Gente, qual é o tipo de sexo que não pega? Internet. O resto pode pegar. Aí pode vaginal? Pode. Pode anal? Esse é que pode mesmo. Porque o ânus, ele não foi feito para sexo. Mas a negada usa. Né? Então, quando o bichinho, quando o fiofó dilata, como ele não é muito acostumado a dilatar, ele pode criar fissuras. E essas fissuras, né, podem gerar hemorragia. Eu estava aqui pensando como é que você ia dizer isso. Faz aí de novo para eu aprender. Negada, quando acontece isso, aí pode vir até a AIDS, né? Legal, gostei, Pessoal, não é nenhuma surpresa o que eu vou dizer para vocês aqui agora. Não é nenhuma surpresa. A AIDS, vocês acham que tem muita AIDS na América do Norte? Tem pouca em relação à América Latina. Aqui na América Latina nós temos na ordem de 1.600.000 pessoas infectadas. Isso que a gente sabe. Tem muita pessoa que não tem coragem de se consultar, fazer um diagnóstico. Tem muito mais do que isso aqui. Tá bom? Agora, onde é que tem mais no mundo? Na África. Gente, a África é o inferno do planeta. 26.800.000 pessoas. 50% da África subsaariana, ou seja, a África que fica abaixo do Saara, tem AIDS. É a região mais pobre do planeta. Vocês gostam de filme? Anota um filme bom, eu vou dizer para vocês aí. Anota aí um filme bom. É Superman não, é outro filme. Anote aí, Diamante de Sangue. Quem já viu? Muito bom. Quem não viu tem que ver. E ele fala essa realidade da África. As meninas lá fazem sexo. Quanto é o programa lá? Um prato de comida. A grande maioria. Certo? Trocam por um prato de comida. Continuando. A AIDS tem tratamento? Tem. Tratamento. Tem cura? Ainda não. Mas existem os chamados inibidores de transcriptase reversa. E a principal é o chamado AZT. O que é que o AZT faz, pessoal? Ele impede a reprodução do vírus. Tá certo? Ele impede que o RNA do vírus se transforme em DNA. Isso é um passo muito importante. Existem os chamados inibidores de protease, que impedem que novos vírus sejam montados dentro das células humanas, porque você tem que lembrar de uma coisa: os vírus se reproduzem dentro das células humanas. Lembram disso? Né? Os vírus se reproduzem dentro das células humanas. E nós temos os chamados inibidores de integrase, que impedem que o DNA do vírus se ligue ao nosso DNA. Deixa eu fazer uma pergunta. Me digam sim ou não. Existe diferença entre a pessoa aidética e a pessoa portadora? Sim. Ou a pessoa que é aidética, ela tem todos os sintomas da AIDS. E o portador tem? Não, o portador ele pode ter o HIV, mas não desenvolveu a doença. Fui claro? Deu para entender? Vamos continuar, que tem muita coisa aí. Pessoal, nós estamos começando agora a ver as doenças que são bacterianas. Uma muito comum é a chamada meningite. A meningite, certo? Só para fechar aqui, eu vou selecionar aqui uma pergunta. Eu vou selecionar aqui uma pergunta. E a menina diz aqui, sou doadora de sangue. Devo parar de doar para não correr risco de pegar hepatite? Não. O que é que você não pode fazer? Você não pode doar sangue se for diagnosticado que você tem hepatite, ou se de alguma forma você souber que faz parte de um grupo de risco. O que é grupo de risco? Aquela pessoa que tem muitos parceiros sexuais e não usa camisinha. Aquela pessoa que usa droga, essa pessoa ela deve ser descartada de doar sangue. Agora, doar,
o risco de você pegar hepatite é praticamente zero. Porque todo o material que é usado para doação, material esterilizado, é descartável. Tá bom?